Eu tenho um tema de mensagem para você nessa noite. Eu tenho um texto da palavra de Deus para você nessa noite. O texto está em 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Se você já quiser abrir, se não, colocar aqui na tela, nos versos 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 10, de versos 1 a 5. Que a palavra viva de Deus se manifeste no nosso meio. Que a bondade, a graça e o favor continuem sobre nós. Que ninguém aqui desista da fé. Que ninguém aqui aborte os projetos de Deus. Que ninguém aqui deixe para trás os sonhos que Deus sonhou primeiro em nós. Que ninguém aqui desista da caminhada com Jesus. Que ninguém aqui se assuste ou se surpreenda demais com este mundo tão terrível que estamos vivendo. Que ninguém aqui olhe para o mundo e pense em ficar para trás. Que ninguém aqui desista da sua família. Que ninguém aqui desista daqueles que ainda não se salvaram. Que ninguém pare aqui de pregar o Evangelho. Que ninguém aqui olhe e se compare com o mundo e queira ser como o mundo. Que ninguém queira aqui deixar de fazer a diferença. Que ninguém deixe a palavra de Deus. Que ninguém deixe de orar por si, falar com Deus e orar pelo próximo. Que ninguém aqui deixe de cuidar das necessidades dos que estão necessitados. Que ninguém deixe de ter compaixão, porque é uma das marcas daquele que anda com Jesus, a compaixão por aqueles que estão sofrendo. Que a palavra de Deus fale ao nosso coração nessa noite, para a glória de Deus, em nome de Jesus. O texto diz assim: porque não quero, irmãos, porque eu não quero, aconselhando o apóstolo Paulo, diz a igreja de Corinto, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos eles passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Esses batizados tiveram a experiência única, a experiência transformadora de terem encarado o deserto e terem o favor de Deus. Então todos comeram do mesmo alimento espiritual. Ele está falando sobre Israel. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Jesus já estava com eles. Isso aqui é teofania. É a aparição, a manifestação de Jesus já no Antigo Testamento. E Paulo reforça isso dizendo, olha, eles bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. É um símbolo, uma simbologia de Jesus. A rocha que brota. E essa rocha era Cristo, ele diz. Ele reforça a teofania, que é a manifestação de Jesus já no Antigo Testamento. Próximo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Eu leio sempre isso aqui com muito pesar, porque eles experimentaram o maior nível de Deus, o maior nível das coisas de Deus que o ser humano poderia enfrentar, ou encarar, ou provar, ou experimentar. Fora eles, só Adão experimentou um nível com Deus. Depois de Adão, vem Israel. Um povo inteiro, uma nação inteira experimenta de Deus, de um nível das coisas de Deus que só eles experimentaram. Mas olha a tristeza. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Até aí, só até aí. Bom, se nós nos reportarmos ao livro de Números, no capítulo 14, nós vamos ver essa cena do apóstolo Paulo. Paulo está se referindo ao livro de Números, no capítulo 14. Paulo está lembrando de um fato, e o fato era que Israel, o povo, havia se afastado tanto das coisas de Deus, havia se afastado tanto, estava próximo das coisas de Deus, mas o coração muito distante. Eles estavam próximos das coisas de Deus, melhor assim, eles estavam próximos das coisas de Deus, mas longe de Deus. Eu vou dizer de novo. O alerta do apóstolo Paulo era:
Israel estava próximo das coisas de Deus. Que coisas? As manifestações de Deus para o seu povo. A nuvem que corria de dia para aplacar o poder do calor do sol. A coluna de fogo que se manifestava à noite para esquentar, aquecer Israel e espantar os animais selvagens, os seres selvagens. O maná que descia do alto. Gente, eu já disse aqui uma ocasião, alguns teólogos defendem que o maná, quando caía, ele era a representação de tudo o que se tinha de desejo. Então, quando você comia o maná, na verdade você estava realizando o desejo de muitas coisas no paladar. Por que eles dizem isso, os teólogos? Porque eles vão na ciência. E eles descobrem que o ser humano tem seleção nutricional. Se você me der macarrão durante um mês, Jaque, eu amo macarrão. Eu sei que você é uma mestre da culinária. Então, eu amo macarrão, mas se eu comer macarrão um mês inteiro, no outro mês eu não consigo nem mais ver o macarrão. É assim só comigo ou todo mundo é assim? Todo mundo. Eu já não sou muito chegado a arroz e feijão. Eu sou um brasileiro, carioca, que não sou tão chegado muito a arroz e feijão. Mas, de vez em quando, me dá vontade de comer. Mas já viu que você vem comendo arroz, feijão, e tem um dia você fala assim, não, hoje tem que comer o miojo, não é possível. Não é? Porque dá um choque. Não, você não, né, pastor Célio? Eu sabia que alguém ia se manifestar. Mas olha, a gente, na verdade, tem seleção nutricional. Eu levei o meu cachorrinho, na época, ao veterinário, e eu tive essa curiosidade, eu tive que fazer essa pergunta. Eu pensei, vem cá, por quê? Que ele come só a mesma comida? Porque ela disse, você vai ter que dar essa comida até ele morrer, a vida toda, essa mesma comida aqui. Eu falei, mas isso não faz sentido. Porque como é que ele vai comer a mesma comida a vida toda? Não cabe isso na minha cabeça. Por quê? Porque o ser humano tem seleção nutricional. A gente não consegue comer uma mesma coisa durante muito tempo. Então a gente vem substituindo. Então um tipo de legume diferente, um tipo de carne diferente, um tipo de carboidrato diferente, e assim vai. E o cachorrinho lá, ela me explicou exatamente isso. Ela falou assim, porque o ser humano tem seleção nutricional. O cachorro não. Ele vai comer a mesma... A Pepa tem. Alguns têm. A Ana Cláudia ela vai dizer que também tem, os cachorrinhos têm, porque são quase humanos já esses, humanizados. Mas assim, na regra geral, o cachorrinho não tem seleção nutricional. Ele come a mesma comida ali, aquela mesma ração, e é o mesmo tipo de ração a vida toda. Pois é. E aí a ciência explica isso, e por isso, quando Deus manda o maná, era uma comida muito única. Então, peraí, se o ser humano tem essa seleção, o maná não pode ter, ninguém aguentava comer maná, né, gente? E todo dia ele caía, todo dia ele estava lá para comer. Então, segundo alguns teólogos, linkados com a ciência, eles dizem que o maná caía no sabor do desejo de cada um. Então, imagina, você pensava numa picanha, e ele vinha, ou torresmo, e ele vinha com esse teor de glória de torresmo. Não é? Isso é uma graça, gente. Então, por que eu estou contando isso? Porque Israel experimenta disso tudo. E para completar, vem a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo reforçando, para completar, a palavra de Deus diz, e a rocha que acompanhava, gente, a rocha acompanhava, e a rocha que estava com eles, e a rocha era Cristo. A rocha acompanhava. Gente, a rocha não anda. Mas o texto me diz, pastor Décio, que a rocha acompanhava eles. Então, assim, é um nível de milagre tão grande, e mais um reforço de que, na verdade, esta rocha era Cristo, e o próprio apóstolo Paulo reforça isso. Ele diz, a rocha era Cristo. Pronto, ele afirma. E, gente, tem coisas na Bíblia que não estão muito claras, porque pertencem ao eterno. Tem coisas que não foram reveladas a nós, que estão até na Bíblia, mas a gente não consegue dimensionar. Por isso a própria Bíblia diz que coisas, o que não veio nem ao nosso coração, não subiu ao nosso coração, foi o que Deus preparou, porque a gente não tem a noção. Mas tem coisas reveladas de Deus.
E isso é muito claro quando a palavra é absoluta. A expressão do texto é absoluta. A rocha era Cristo. Então é uma afirmação absoluta. Paulo não tinha nenhuma sombra de dúvida. Ele podia assim, aquela rocha podia ser Cristo. Não, ele diz, a rocha era Cristo. Então Jesus acompanhava Israel o tempo todo. Eles não estavam entendendo a companhia que eles tinham. Eles não estavam entendendo quem estava andando com eles. Gente, não, você não está entendendo quem está andando contigo. Você não está entendendo quem está contigo lá no deserto, que tem aparência de rocha. Porque muitas vezes, a maneira que Deus se manifesta com o seu favor e a sua bondade é mais com cara de rocha do que de outras coisas. É mais com cara de rocha do que de travesseiro. Eu já vi Deus, Renata, se manifestar na minha vida, às vezes eu pensando até que era o diabo. Eu tenho que confessar para você. Não, isso só pode ser o diabo me perturbando. Não era diabo. Era Deus me acompanhando e me treinando com a minha cabeça na rocha e não no travesseiro, como ele fez com Jacó. Às vezes, é necessário a gente deitar a cabeça na rocha, porque a rocha é Cristo. Muitas vezes, nós estamos preocupados com o conforto momentâneo da vida e esquecemos que as manifestações maiores de milagres de Deus muitas vezes não apareceram com a cara muito legal. Por exemplo, Israel chega diante do Mar Vermelho e o que Deus faz? Bom, Deus tem poder para teleportar, transportar, fazer sumir, aparecer em outro lugar, mas não. Ele diz, olha, diga ao povo que marcha aí, porque os milagres que Deus muitas vezes opera, os milagres, eles não têm a aparência de travesseiro, eles têm muitas vezes a aparência de rocha. Mas mar, como é que nós vamos passar? E aí o mar se abre, é de desafios, é de aparência não muito normal. O que Paulo está querendo falar para Israel é o seguinte, para Corinto, para a igreja de Corinto, é que Israel, mesmo vivendo todas essas experiências num alto e profundo nível com Deus, eles desprezaram isso. Ô tristeza, gente, quando desprezamos os níveis de intimidade que Deus abriu para nós. Olha o que Deus fez comigo. Eu era um pobre, miserável pecador, afastado de Deus, com uma sede de Deus, mas longe de Deus. E aí ele vem com a aparência de rocha. Só que tem uma diferença dele, a aparência de rocha, com a aparência de rocha, ou as rochas do mundo, é que dele brota água. E sempre brota água. Então, mesmo que o acompanhamento dele comigo seja de aparência de rocha, não é tão legal, porque é duro às vezes, porque o evangelho tem seu preço, porque não é fácil andar com Deus, porque Deus ele não se conforma que a gente seja como a gente é, porque o pecado nos corrompeu, gente. O pecado tirou nossa essência divina que ele colocou, o sopro, mexeu com essa coisa dentro de nós. Por isso a regeneração, a restauração de dentro para fora do ser humano, regenerados em Cristo, como diz a Bíblia. Por que isso? Porque Deus não aceita que a gente fique naquele mesmo comportamento onde o pecado nos corrompeu. Não. Deus vem limpando. Então, essa rocha dura de acompanhamento, de movimento, de transformação, de não ser fácil, de guerra o tempo todo, isso é Deus, mas a água sempre brota, porque a água é sinal do favor, a água é sinal da bondade, a água é sinal de cura, a água é sinal de refrigério. Salvação é você encontrar água no meio do deserto. Salvação, quando nos dias de maior calor, você não tem uma gota d'água para colocar na boca. Tem regiões da terra que são muito secas, que rapidamente desidratam, e muitas vezes você nem percebe. Eu não tive muitas oportunidades de sair do Brasil, mas uma delas foi um privilégio que eu recebi de conhecer Israel. E vocês, quem ainda não conheceu, vai conhecer um dia, porque Deus vai te dar essa oportunidade. E você vai passear no palco bíblico. E no palco bíblico, você vai descobrir que muitas das regiões de Israel são tão áridas que a gente nem percebe, mas nossa água do corpo está saindo.
E aí os guias, enquanto a gente está lá caminhando, dizem, bebe água, hein, gente? Bebe água. Mas eu não estou com sede, mas bebe água. Por que beber água? Porque nós estamos desidratando e não estamos nem sentindo. A caminhada no mundo é assim, gente. É tanta pressão da vida, é tanta coisa acontecendo, é tanto movimento espiritual, das hostes espirituais da maldade, das potestades das trevas, que a nossa luta é contra isso. Essa é a verdadeira luta. A nossa luta não é uma luta política, apesar de sermos cidadãos e nos posicionarmos. A nossa luta não é uma luta para que o sistema mude, porque nós precisamos de um sistema. Gente, o sistema que nós estamos é o reino, e o reino é o céu. E o céu está aguardando a gente lá. Mas, enquanto vivemos aqui, às vezes eu percebo, se luta demais por um sistema, de uma coisa muito volumosa, muito brutal, quando, na verdade, a nossa luta não é essa. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue. A nossa luta não é contra os homens. A nossa luta não é contra as coisas que estão aí. A gente até tem de vez em quando que guerrear, mas a nossa luta não é com isso, não. A nossa luta é contra aquilo que manifesta-se espiritualmente, está oculto, que os olhos normais não conseguem ver, mas os olhos espirituais veem. Por isso, a rocha era espiritual. Está lá, vai na Bíblia. A rocha... Esta rocha era espiritual. Eles bebiam da rocha espiritual. O alimento era espiritual, porque eles comiam do alimento espiritual. E eles bebiam o quê? Eles bebiam da bebida espiritual. Era tudo espiritual. Apesar deles viverem no ambiente, na ambiência do deserto e precisarem suprir suas necessidades, mas Deus está dizendo assim: todo o meu trato com vocês é espiritual. Porque vocês têm natureza dupla, nós temos natureza dupla. E a nossa natureza é natural, carnal ou espiritual. Nós somos isso aqui. Nós somos dualidade. Se nós distinguirmos, dissociarmos o ser humano do natural do espiritual, nós não funcionamos. O ser humano precisa funcionar naturalmente e espiritualmente. Por isso que até o bebê, quando uma música é tocada, ele sente, ele vibra, ele dança, ele mexe, ele se importa. Por quê? Porque, na verdade, a música é uma essência do céu. As notas musicais foram desenvolvidas por Deus. E isso chegou ao ser humano. Deus colocou dentro de nós um DNA espiritual que tem amor, prazer pela música. Quem não gosta de música, gente? Já pergunta assim, você gosta de música? Peraí, pode gostar de um estilo, de um gênero da música, de um outro gênero da música, mas ninguém aqui vai dizer, não, eu não gosto, nunca gostei de música. Eu até desafio você, se você encontrar alguém que diga para você que não gosta de nada, não gosta de música, se você conhecer, me apresente, porque eu nunca conheci. Eu já fiz esse teste. O senhor gosta de música? Gosta de música, gosta de música. Todo mundo gosta de música. Cada um com seu gênero, cada um com seu jeito. Uns mais ecléticos, mais editurados. Outros mais tradicionais e clássicos. Mas todo mundo gosta de música, Nelson. Eu nunca vi... Eu odeio música. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Por quê? Porque, na verdade, a música é uma essência que foi colocada de Deus dentro de nós, gente. O nosso DNA pulsa musicalmente. A ciência descobriu que nós temos... Sai de nós... vibrações de frequência. Foi Deus que fez isso, gente. Foi Deus quem fez isso. Porque a nossa vida passa pelo teor espiritual. Então a comida espiritual, a bebida espiritual, a rocha espiritual, o que acompanha é espiritual. Israel está muito abençoado. O povo está muito abençoado. Só Adão experimentou mais do que eles. Eles viram grandes maravilhas de Deus. Eles viram o Deus de Israel com mão forte, diz a própria palavra, tirar eles do Egito. Deus, com a sua mão forte, tirou o braço forte, tirou eles do Egito e levou-os para a terra que ele queria levar. Mas lá no meio do caminho, eles resolveram desprezar. A mensagem dessa noite é a mensagem sobre o desprezo. É a mensagem sobre o desprezo. O desprezo do que Deus tem te dado todo dia, da comida espiritual, da bebida espiritual, da rocha espiritual. A gente observa, nós somos muito medíocres às vezes, e eu me incluo, claro, porque quando eu prego, qualquer pregador, ele primeiro fala para si próprio. E eu me sinto muito honrado de poder subir esta tribuna, de subir esta plataforma, debaixo da autorização e da autoridade do pastor Léo. Eu sou muito grato porque, na verdade, aqui fala quem é tão pequeno quanto vocês, mas que tem o privilégio e a honra de compartilhar com vocês aquilo que recebeu de Deus.
E eu posso dizer para você, nós estamos numa geração que está desprezando as coisas de Deus. Nós estamos numa geração que está mais preocupada com as performances, de as coisas têm que acontecer. E, na verdade, a essência está se perdendo, porque a comida passa a ser mais natural, a bebida passa a ser mais natural. A rocha pode ser nem rocha, porque a gente não quer coisa dura. E, na verdade, tudo isso faz parte de quem anda com Deus. Faz parte de quem anda com Deus. Há um desprezo nos últimos dias, um desprezo dos princípios de Deus. Há um desprezo da palavra de Deus. Há um desprezo da oração. Há um desprezo do cultuar. Cultuar não pode virar mecânico, gente. Cultuar tem que ser exatamente como está na Bíblia, alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso não pode se perder. Os nossos filhos, a nossa próxima geração, não pode viver uma mediocridade tão grande. Por quê, gente? Para que eles não pereçam no deserto. Porque os corpos de Israel, os corpos do povo de Deus. E quando a palavra de Deus fala corpos, Paulo está instruindo a igreja de Corinto. Ele está dizendo para Corinto assim, escuta, gente, deixa eu instruir a vocês. Os corpos de Israel, do povo, daquela geração, ficou espalhado, os corpos ficaram espalhados no deserto. Paulo não estava falando para eles, Corinto, que os corpos deles então seriam espalhados. Não, Paulo está dizendo assim, eles se acostumaram com o morrer perto deles. Não podemos nos acostumar com isso, gente. Hoje não é o Life Exchange, mas o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, para eu compartilhar com a sua vida, e para dizer que não podemos nos desacostumar das coisas maravilhosas de Deus e nos acostumar com os corpos espalhados. Hoje, se não cuidarmos, tem uma geração acostumada com os corpos espalhados. Vai morrendo e vai ficando para trás. Ninguém cuida mais, ninguém quer saber, ninguém ora mais. Ninguém mais cuida com aquele amor e compaixão que é genuíno do cristão. Mas vai se perdendo, vai se perdendo. Vai se acostumando com o cheiro da morte. Vai se acostumando com a insensibilidade da morte. Eu fui criado num bairro no Rio de Janeiro que era violento. Eu nasci em Bento Ribeiro, que é um bairro do subúrbio, da periferia do Rio de Janeiro, da zona norte do Rio. E eu me mudei, meus pais mudaram para Taquara e Jacarepaguá. E da Taquara e Jacarepaguá, meus pais se mudaram para Irajá. Irajá era um bairro assim, bem polêmico. Por quê? Era um bairro muito boêmio, mas ao mesmo tempo um bairro muito violento. E eu me lembro muitas vezes que nessa década de 80, mais ou menos, haviam execuções de pessoas por causa do tráfico, por causa de roubo, execuções de homens, mulheres. Aí de vez em quando os corpos das pessoas ficavam lá espalhados na rua. E havia uma comoção no bairro, porque era muito mais comunitário. Nessa época da década de 80, não havia celular. As pessoas elas conversavam sentadas com cadeiras de praia na porta de casa. Quando moravam em um apartamento, os vizinhos conversavam no corredor do prédio. E quando não desciam juntos, ficava um grupo de 5, 6 vizinhos, porque estava calor dentro de casa, e a grande maioria não tinha ar-condicionado nessa década de 80. Então as pessoas ficavam batendo papo, porque ninguém queria ficar em casa por causa do calor. Já tinham assistido novela ou não, porque era uma cultura do brasileiro. E aí, ou então, vizinho, estou indo lá que vai começar a novela. Eu me lembro dessas cenas quando eu era rapaz. Mas muitas vezes a gente ouvia, tombaram 2, e aí ficava uma comoção no bairro, todo mundo ia lá ver. E aí, eu era garoto novo, bem garoto, tinha uns 10 anos de idade, 11 anos de idade. Mas eu via que as pessoas, quando iam lá, que aqueles corpos, que alguém tomava um tiro lá e morria, as pessoas ficavam lá, ficava todo mundo assim, um grupo em volta, fazendo o que ali, gente? E aí conversavam, não tinha celular, então ninguém tirava foto, né? Porque hoje, se tiver uma cena dessa, todo mundo tira foto filmando e tal. Não, naquela época não tinha isso. E aí as pessoas ficavam em torno, todo mundo olhando o quê? E aqui eu tinha 10, 11 anos de idade, aquilo me incomodava. Vocês estão olhando o quê aí? Pai, estão olhando o que lá? Não, estão olhando a pessoa que morreu. Pai, estão olhando o que? Morreu. Não era para estar nem ali. Porque o Rabecão, na minha cidade chamava Rabecão. Não sei na cidade de vocês, né? A minha, né? A gente carioca. A minha chamava de Rabecão. O Rabecão demorava tanto para chegar, que às vezes levava 12 horas para chegar o Rabecão, que era a remoção, né, do corpo de bombeiros para tirar o corpo da pessoa morta. Mas por que eu estou contando isso aqui, essa coisa fúnebre? Não é para assustar ninguém, nem para deixar todo mundo assim meio chateado. Não é isso. É que, na verdade, para mostrar para você que
a insensibilidade com um corpo morto é uma coisa muito comum do ser humano. Está ali, ó. Esse dia eu vi uma padaria aí, não sei aonde, Rio de Janeiro, São Paulo, deram um tiro na pessoa, o cara morreu, ficou lá no corpo, e as pessoas tomando café no balcão da padaria. A padaria nem fechou. Comendo pãozinho, tomando a média de café, pãozinho, como é que fala aquela... saída requeijão, né? Pãozinho e tal. Tranquilo. E o corpo lá da pessoa que morreu. Gente, que sensibilidade. Era a insensibilidade que estava em Israel. Israel perdeu a sensibilidade porque despreza o Deus, despreza aquele que está fazendo e se preocupa só com as coisas daquele que faz. E aí Paulo está dizendo à igreja de Corinto: gente, não cometa o mesmo erro, não caia no mesmo erro, não entra nessa coisa não, porque senão vocês vão experimentar essa insensibilidade das coisas mortas, das pessoas morrerem perto de você e você sequer pregar o evangelho para elas. Quando eu digo morrer, não é morrer fisicamente, eu vou além, é morrer espiritualmente. Tem americanos vizinhos teus morrendo espiritualmente, tem brasileiros morrendo espiritualmente, tem brasileiros vizinhos nossos aqui na América morrendo espiritualmente. Pessoas que são nativas morrendo espiritualmente. E nós, talvez cercando os corpos e só assistindo ou comentando: morreu, né? E quantos tiros foram? Essa insensibilidade entrou em Israel de tal modo, essa rejeição das coisas de Deus, a rejeição do agir de Deus. Gente, Deus fez muita coisa, mas eles resolveram desprezar o que Deus fez. A mensagem é sobre desprezo. O tema da mensagem não era para ser desse jeito. Não era para ser desse jeito. Não é para ser desse jeito na sua vida. Não é. Não é para ser desse jeito, terminar desse jeito, tombado no deserto. Não é para ser desse jeito. É para ser diferente. Jesus transformou, Jesus impactou a nossa vida para ser diferente. Jesus não me chamou como rocha, Ele como rocha espiritual, para que eu ficasse na mesmice. Até porque com Deus todas as coisas são grandiosas. Então Ele fez isso com Israel. Deus não me chamou para mediocridade. Números capítulo 14, no verso 3 diz assim: e porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos ao Egito? O desprezo das coisas de Deus. Eu disse para você, a minha mensagem nessa noite é uma mensagem sobre desprezo. Tem gente desprezando o favor e a bondade de Deus, desprezando o quanto Ele é fiel. A gente fala muito de ser fiel para Deus, ou melhor, de Deus ser fiel, mas a gente despreza um pouco o ser fiel para Deus. Quando a gente é fiel a Deus, a gente é fiel ao casamento. Quando a gente é fiel a Deus, a gente é fiel à nossa igreja. E quando a gente é fiel a Deus, a gente é fiel a tudo que a gente coloca na nossa mão. Porque fidelidade é uma marca daquele que está próximo de Deus. Porque Deus, Ele expõe, Ele extravasa isso. Ele é um Deus fiel. Mas e a gente? E a gente? A gente tem sido fiel a Deus? Será? Ou a gente é fiel só como Israel, na mediocridade da boca para fora? Foram fiéis para ouvir o chamado da saída, mas não foram fiéis para suportar o tratamento no deserto. A gente é muito fiel quando as coisas estão muito bem, que a gente vê mar vermelho abrir, que a gente vê as coisas acontecerem, mas quando as coisas saem um pouco daquilo que a gente quer, que a gente é muito, sabe, opinoso, a gente quer o que a gente quer, e quando não sai, não entra muito no eixo do que a gente quer, aí a gente despreza. E a gente despreza o que Deus já fez. Desprezaram. E então muitos não entram na terra. Muitos morrem no deserto e os corpos ficam espalhados. Eu não quero que aconteça com a sua família. Eu não quero. A gente não quer que aconteça com a sua família isso. Aqui tem uma plataforma de pregação do Evangelho, da Palavra de Deus, para que não aconteça isso com a sua família. Essa insensibilidade em desprezar aquilo que Deus está fazendo e bem perto de você. Porque a rocha está acompanhando. A rocha acompanha o tempo todo. Sua vida e a minha vida são marcadas por uma ação contínua de Deus. Contínua. Deixa eu compartilhar com você algumas lições
Eu vou compartilhar com você algumas lições para a gente terminar. Muitas das vezes, o nosso desprezo, ele acontece porque nós estamos muito preocupados com as coisas que estão atrás, as coisas que já passaram. Deixa eu dizer para você, ó. Não se preocupe, é uma lição. Não se preocupe com as coisas que já passaram, porque o que você precisa não está atrás, está na sua frente. Se você ancorar lá, a âncora para o navio ela é importante. Hoje eu estava estudando sobre isso. Eu tive que estudar, então eu estava estudando sobre a âncora. A âncora do navio ela é importante. Ela é muito importante. Por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, lá no verso 13, se não me falha a memória, Paulo está no naufrágio. E ele diz assim: nós, os marinheiros, tiraram a âncora porque viram que o vento estava suave. Então eles resolveram, eles chegaram à conclusão, pela experiência, bom, o vento está suave, pode retirar a âncora. E aí sobe a âncora, né? Que se levantem as âncoras. Aí os caras levantam a âncora para poder o navio que está estabilizado, ele está no mar, não é? Ele está no mínimo movimento, mas ele não sai daquela região. Por quê? Porque a âncora, existem âncoras específicas, essa ancoragem para manter o navio mais ou menos na mesma região é uma ancoragem máxima, é uma ancoragem grande. Então é a âncora principal do navio. Tem uma outra âncora que aí vem para um outro momento, não é para agora de falar, que é aquela que não é feita para ancorar lá embaixo, mas para manter o navio em baixa velocidade, principalmente naquela época. Mas a ancoragem principal é aquela que vai lá no fundo e trava lá aquele grande peso de ferro para que o navio se estabilize minimamente. O texto diz assim: então estávamos estabilizados com a nossa âncora. Os marinheiros resolveram levantar a âncora porque viram um vento suave, mas eles não esperavam que logo depois viria um vento tão forte como o furacão. E aí, o que Paulo dá a entender é, se a âncora estivesse lá, eles não teriam passado aquilo ali. Muitas vezes, a gente está ancorado